Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre intervalos de confiança, mas vamos falar sobre intervalos de confiança para proporção. Vamos lá? Intervalos de confiança para proporção subdivide em 3 tópicos, tá? Estimativa pontual para uma proporção populacional, intervalos de confiança para uma proporção populacional e encontrar um tamanho mínimo de amostra. Então, o que a gente precisa aprender aqui é como encontrar uma estimativa pontual para a proporção, como construir e interpretar intervalos de confiança para uma proporção populacional e como determinar aí o tamanho mínimo da amostra necessária quando estimamos uma proporção populacional. Então, pegando nosso primeiro tópico aí, estimativa pontual para uma proporção populacional, basta a gente colocar a nossa definição aqui. Ele fala o seguinte, ó, a estimativa pontual para P nada mais é que a proporção populacional de sucessos e é dada pela proporção de sucessos em uma amostra que é denotada por isso aqui, ó, P chapéu é igual a X dividido por N. Então, isso daqui é a proporção amostral, em que X é o número de sucessos em uma amostra e N é o tamanho de amostra, né? A estimativa pontual para uma proporção populacional de não sucesso, ou seja, de fracasso, tá? De fracassos, é o meu Q chapéu e é igual lá do complemento, tá? Q chapéu vai ser igual a 1 menos P chapéu, tá certo? Usamos esse chapéu aqui para a gente diferenciar lá da proporção populacional, tá? Bom, então vamos ver um exemplo para como encontrar uma estimativa pontual para a nossa proporção P. Em uma pesquisa com 1.000 adolescentes americanos, 372 disseram que possuem smartphones. Encontre uma estimativa pontual para a proporção populacional de adolescentes americanos que possuem smartphones. Bom, aqui é bem simples. Primeiro, eu tenho que meu N é igual a 1.000 e meu X, que é o meu número de sucessos, tá? Ou seja, que possuem smartphone é 372. Então, a minha proporção amostral vai ser 372 dividido por 1.000, ou seja, 37,2%, tá certo? Essa aqui é a nossa proporção e nossa estimativa. Bom, só isso, professor? Bem, para esse primeiro momento, sim, só isso, tá? A gente pode até concluir aqui que a estimativa pontual para a proporção populacional de adolescentes americanos que possuem smartphones é de 37,2%. Então, aqui a gente só aprendeu a fazer uma estimativa pontual. É a mesma lógica lá quando a gente pede a média e o desvio, tá? Bom, agora que a gente entendeu esse lance da estimativa pontual e viu que é basicamente uma relação aí de proporção, né? Agora a gente vai entender o intervalo de confiança para uma proporção populacional. E ele é muito parecido com o que a gente vem fazendo, tá? Só que aqui a gente vai usar as proporções. Então vamos começar lá com a definição dos intervalos de confiança para uma proporção populacional. Então a ideia é construir um intervalo de confiança para uma proporção populacional. Basta começar com uma estimação pontual e depois calcular a margem de erro, tá? Então o intervalo de confiança C para uma proporção populacional P é dado igual a gente está vendo, né? P chapéu, que aqui no caso é a proporção de sucesso, menos a margem de erro tem que ser menor que a proporção, que tem que ser menor que P chapéu mais Z. Em que a margem de erro aqui ela é dada da seguinte forma, que é um pouquinho diferente. O erro é igual ao Z crítico raiz quadrada de P chapéu vezes Q chapéu dividido por N. Então essa aqui é a margem de erro para a proporção P. Bom, como que a gente faz para poder calcular tudo isso? Vamos seguir algumas instruções para poder construir o nosso intervalo de confiança. Primeiro, identificar as características amostrais, N e X, ok. Encontrar a estimativa pontual P chapéu, beleza, que é igual a X dividido por N, ok. Terceiro, aqui ó, verificar se a distribuição amostral de P chapéu pode ser aproximada para uma distribuição normal.
Como que eu faço isso? Bom, para eu poder verificar isso, eu tenho que fazer essas duas continhas. N vezes P chapéu tem que ser maior ou igual a 5. Da mesma forma que N vezes Q chapéu tem que ser maior ou igual a 5. Se essa condição ela é satisfeita, então eu posso dizer que ela pode ser aproximada por uma distribuição normal, tá? Beleza, feito esse terceiro passo, vamos para o 4. Encontrar o valor crítico de ZC, né? Que corresponde ao nível de confiança. Isso aqui a gente usa a tabela Z e a gente já aprendeu a fazer isso. Ok, isso aqui é simples. Depois, calcular a margem de erro. E aí aqui a gente calcula através dessa fórmula que eu mostrei para vocês. E por fim, calcular os limites inferior e superior aí, e formar o intervalo de confiança para uma proporção. Bom, então um exemplo para poder a gente construir um intervalo de confiança para P. Então eu vou pegar aqui os dados do problema passado, tá? E construir um intervalo aqui de confiança com 95% para a proporção populacional de adolescentes americanos que possuem smartphones. Então, pegando os dados passados, eu tenho que a proporção foi de 0,372. Isso que a gente obteve no exercício anterior. E, em contrapartida, que o Q é só fazer 1 menos 0,372, ou seja, a probabilidade aí de fracasso, no caso, né, seria 0,628. Bom, temos também que o meu N é igual a 1000, e aí, tendo o N igual a 1000, eu já trabalho com aquela verificação do N vezes P chapéu, né? Quando eu faço aqui 1000 vezes 0,372, está dando maior que 5, está dando 332. Da mesma forma que o N vezes Q chapéu está dando 628, maior que 5, então ok, está verificado, posso usar como uma distribuição normal. E aí eu já sei, né, que minha confiança é de 95%, e aí o meu Z crítico é 1,96. A gente já sabe, né, a gente até decorou já esse valor. Feito isso, eu vou calcular a minha margem de erro. Então eu vou usar o meu Z crítico, o 1,96, e tirar a raiz quadrada aí do P chapéu vezes o Q chapéu dividido por 1000. Então, quando a gente faz isso, a gente tem que a margem de erro é de 0,03, ok? Então, para a gente construir o intervalo de confiança, que é o que ele pede, basta agora eu calcular os limites inferior e superior. Então, eu tenho a proporção que eu calculei, que era 0,372, faço menos 0,03, está dando 0,342, ou seja, esse aqui é o meu limite inferior. E o limite superior, eu vou pegar o P chapéu mais a margem de erro, 0,362 mais 0,03, que está igual a 0,402. Então, aqui eu tenho o meu intervalo de confiança, né, para a proporção. Então, eu posso interpretar que 95% de confiança você pode dizer que a proporção populacional de adolescentes americanos que possuem smartphone está entre 34,2% até 40,2%. Beleza? Bom, coloquei aqui um outro tipo de frase que é muito utilizado. Ele coloca assim, ó, pela pesquisa estima-se que 37,2% dos adolescentes americanos possuem smartphone. A margem de erro da pesquisa é de mais ou menos 3%. Geralmente eles usam isso ou pontos percentuais, para mais ou para menos. Um outro exemplo para a gente entender como construir um intervalo de confiança para P. Então, a figura abaixo é baseada em uma pesquisa com 498 adultos americanos. Construa um intervalo de confiança de 99% para a proporção populacional de adultos americanos que acham que os adolescentes são motoristas mais perigosos. Então tem aqui, ó, adolescentes 71%, pessoas acima dos 65 anos 25% e 4% não opinaram. Então a gente vai ver aqui a opinião aqui, né, dos adultos americanos, o que eles acham dos adolescentes no volante, tá? Então vamos lá, né? Minha solução. Primeira coisa, eu tenho já a minha proporção P que ele me deu aqui, né? Ó, 71 ou 0,71, que são os motoristas aí adolescentes, tá? Então meu P tá ali,
O meu Q eu consigo obter, basta eu fazer 1 menos 0,31. Então, 0,29 está aqui. Então, já tenho esses dois. Tenho também o meu N, que é 498. Feito isso, como eu já sei que meu nível de confiança é 0,99, eu consigo lá pela tabela Z descobrir o Z crítico. Então, o Z crítico lá na tabela Z está dando 2,575, tá? Beleza, encontrei o Z crítico, tenho que cumprir os pressupostos e eles são aceitos, tanto N vezes P quanto N vezes Q chapéu dão maiores iguais a 5, então eu posso sim usar a minha distribuição normal para calcular o intervalo de confiança para proporção. Então, feito tudo isso, basta calcular agora a margem de erro, né? E a margem de erro aqui a gente calcula desta forma. O E é igual a ZC, raiz quadrada de P vezes Q chapéu, dividido por N. Colocando isso daqui, substituindo esses valores, eu tenho que o meu erro, ou a minha margem de erro, é aproximadamente 0,052. Então, para eu construir o intervalo de confiança, basta eu fazer o limite inferior e o limite superior. Minha proporção é 0,71 mais ou menos 0,052. Então, eu tenho que a minha proporção está aqui entre 65,8% e 76,2%. O que a gente pode interpretar e com 99% de confiança, que foi a nossa pesquisa, pode-se dizer que a proporção populacional de adultos americanos que acham que os adolescentes são os motoristas mais perigosos está entre 65,8% e 76,2%. Tá certo? Bom, vamos fazer mais um exemplo para poder fixar melhor o conceito. Então vamos lá, ó. Para direcionar a propaganda de um produto em certa região, uma agência consultou 180 pessoas ao acaso e verificou que 54 haviam comprado o produto. Ao nível de confiança de 98%, qual o intervalo de confiança para a proporção de pessoas da região que compraram o produto? Bom, então a gente vai começar a retirar os nossos dados. E a primeira coisa que a gente já tem que observar é que o nível de confiança aqui é de 0,98. A gente vai ver que o Z crítico, né, respectivo para esse valor de 0,98 é igual a 2,33, para mais ou para menos aí, né? Então eu já tenho o Z crítico, vou tirar os outros dados. Bom, ele falou aqui que minha amostra tem 180 e a proporção vai ser 54 por 180, ou seja, 0,3, 30%, né? Bom, então se P chapéu é 0,3, Q chapéu é 0,7. Fácil, só fazer 1 menos 0,3, tá? Também temos que verificar que NP e NQ chapéu, quando multiplicados, dão maiores iguais a 5. Sim, isso é verdade, então eu posso usar isso como uma distribuição normal. E aí, basta eu agora calcular o meu erro. Substituindo na fórmula, eu tenho que o meu erro aqui é 0,08. E aí, calcular os limites inferior e superior. Então, calculando aqui o inferior, 0,3 menos 0,08 está dando 0,22. E o superior, 0,38. Ok? Ou seja, o intervalo aqui é de 98% de confiança. Então, eu posso dizer que estima-se com 98% de confiança que a proporção de pessoas da região que compraram o produto encontra-se entre 22% e 38%. Vamos fazer mais um exemplo, tá? Sabendo-se que das 2.500 famílias de determinada região foi extraída uma amostra aleatória de 500 famílias, no qual foi apurado 100 possuem antena parabólica, estabeleça um intervalo de estimação para a proporção de famílias da referida região que não possuem aquele equipamento, utilizando aí o nível de confiança de 95%. Interprete o seu resultado. Bom, então aqui a gente está dizendo que eu tenho uma população, galera, finita, tá? Porque eu tenho já
o número de famílias, que é 2.500. Então, a gente chama isso de Nzão. Nzão é 2.500. E a amostra é Nzinho, que é o quê? 500. 500 é minhas famílias. Bom, mas ele também colocou outra coisa aqui, ó. Ele falou que dessas 500, 100 possuem antena parabólica. Então, 100 possuem, 400 não possuem. Bom, e ele quer a proporção de que não possuem equipamento, ou seja, não possuem antena parabólica. Então, fazendo a continha, né, a gente já sabe que o nível de confiança aqui é de 95% e o meu Z crítico é de 1,96. Feito isso, eu já tenho que meu Nzão, que é 2.500, é a população, Nzinho, que é igual a 500, é a amostra, e 100 possui antena. Para fazer a proporção que ele pediu que não possuem antena, ou seja, 400, 500 menos 100, dividido pelo meu 500, né, que é a minha amostra, eu vou ter 0,8. Essa aqui é a proporção que não possui antena, tá? E aí 0,20, que é o meu Q, chapéu, é o que possui antena, os meus 100 camaradas ali, tá? Bom, N vezes P e N vezes Q dão sim maiores do que 5, então eu posso usar como uma distribuição normal, tá certo? Bom, então feito isso, eu calculo agora o meu erro, né? Opa, olha aqui, um termo diferente. Por que eu tenho esse termo aqui diferente? Porque a minha população aqui, ó, ela é finita. Se vocês buscarem lá na aula passada, eu coloquei lá que esse daqui seria um fator de correção, tá? De correção. Então, quando a gente está trabalhando com população finita, eu já conheço minha população, né? A gente tem que incluir esse fator. Geralmente, a gente trabalha com as infinitas, né? Mas pode acontecer. Então, estou fazendo um exemplo aqui para vocês compreenderem. Então, vou substituir todos esses valores aqui e vai ficar da seguinte forma, ó. A margem de erro vai ser igual a 1,96. Aí vamos abrir duas raízes, hein? A primeira raiz é para o P e Q e o Nzinho. Então, vai ficar 0,8 vezes 0,2 dividido por 500 vezes a segunda raiz. A raiz vai ser Nzão menos Nzinho dividido por Nzão menos 1. Então, é 2.500 menos 500 dividido por 2.500 menos 1, tudo isso aqui na raiz. Multiplicando tudo isso, minha margem de erro dá igual a 0,03. Bom, feito isso, agora é só calcular os limites inferiores e superiores. Então, se minha proporção é 0,8, eu tiro 0,03 para inferior e depois somo a 0,03 para a superior. Então, eu vou ter aqui, ó, que o meu intervalo vai ser de 0,77 até 0,83 para 95% de confiança. Então, eu posso formular aqui a minha interpretação e diz assim, ó, estima-se com 95% de confiança que a proporção de famílias que não possuem aquele equipamento encontra-se entre 77% e 83%. Bom, galera, depois de ter visto tudo isso, né, faltou ver o último tópico. O último tópico que é encontrar um tamanho mínimo de amostra quando eu estou trabalhando de intervalo aí de confiança para proporção. Então, como eu determino esse tamanho mínimo de amostra, professor? Vamos ver. Então, uma forma de aumentar a precisão do intervalo de confiança sem diminuir o nível de confiança é aumentar o tamanho da amostra. Isso a gente já sabe. Então, como que eu vou definir o tamanho mínimo da minha amostra? Então, é o seguinte, dado o nível de confiança C e uma margem de erro E, o tamanho mínimo da amostra Nzinho necessário para estimar a proporção populacional P é dado por essa fórmula aqui, que é basicamente inverter aquela outra que a gente estava trabalhando. Então, N vai ficar igual a P vezes Q chapéu, abre parênteses, Z crítico dividido pela margem de erro ao quadrado, tá certo? Então, é assim que a gente faz. Bom, professor, mas em alguns casos a gente não conhece essas proporções, né? Então, o que a gente faz quando a gente não conhece essas proporções? Bom, aqui eu coloquei alguns valores possíveis para Q chapéu e P chapéu. Aqui a fonte aqui do David Anderson, tá? Então, por exemplo, se o meu P
fosse de 10%, minha proporção, então o meu Q seria de 0,9. Então, multiplicando esses dois, eu tenho 0,09. Eu posso fazer isso para cada um, mas perceba que tem um aí, né, que é esse número aqui, que ele dá o maior resultado, tá? O maior resultado desse produto, P vezes Q, que é quando P e Q é igual a 0,5. Que está dando aqui, ó, 0,25. Então, como eu quero saber o tamanho mínimo da amostra, é importante que eu defina aí os maiores valores da proporção P e Q chapéu. Então, a gente adota o P e o Q como 0,5 porque a gente não conhece o nosso sigma, ok? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo aqui para estimar o tamanho mínimo da amostra. Então, você está executando uma campanha política e deseja estimar com 95% de confiança a proporção populacional de eleitores que votarão no seu candidato. Sua estimativa deve ser precisa, distante no máximo 3% da proporção populacional. Tá? Encontre o tamanho mínimo da amostra necessária quando 1. Não há estimativa preliminar disponível. 2. Há uma estimativa, ele falou que a estimativa é 0,31 e compare os seus resultados. Tá, então beleza. Quando não há estimativa, eu vou adotar o quê? Q e P igual a 0,5. Bom, ele falou que a margem de erro é de 0,03 e eu sei que o meu Z crítico é de 1,96. Bom, esse valor aqui, ó, de erros de 0,03 é você que estima, tá? Então ele deu aqui, ó, no máximo 3%, tá bom? Bom, então feito isso, substituindo na nossa formulinha, eu cheguei aqui, ó, 1067,11. Então, como não tem 1067,11 eleitores, eu posso aproximar isso aqui para 1068, tá certo? Então, se a gente tiver fracionado aqui, a gente sempre joga para cima, tá bom? Que eu quero o tamanho mínimo da amostra. Beleza, fiz isso daqui e agora eu vou fazer quando eu tenho uma estimativa preliminar. Pode ser que você já tenha feito essa campanha e aí já tem dados históricos, já tem uma estimativa já e pode utilizar. Então, eu coloquei aqui, ó, estimativa P igual a 0,31, então Q é 0,69. Substituindo aqui, eu tenho 913,02, aproximadamente aqui também 914 eleitores. O que a gente pode concluir? Coloquei aqui, ó, sem estimativa preliminar, o tamanho da amostra deve ser pelo menos 1.068 eleitores. Com uma estimativa preliminar, você percebe aqui, ó, que o tamanho mínimo da amostra diminuiu, veio para 914 eleitores. Então, você precisará de um tamanho da amostra maior quando não há estimativa preliminar possível. Então, isso que a gente pode concluir. Quando a gente adota P e Q igual a 0,5, a gente está adotando a maior probabilidade possível, que foi o que a gente colocou aqui, né? Maior valor possível. Se você já tem uma estimativa daquele resultado, igual aqui na questão 2, a gente já tem um valor de tamanho de amostra menor, tá certo? Galera, ficamos por aqui e até a próxima.